Olá, continuaremos então com o estudo do Livro dos Espíritos, comentando hoje a questão 367 a 370A, que tem como título Influência do Organismo. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é para o corpo. Com esta resposta, chegamos à conclusão que o espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. O corpo vai ser usado pelo espírito, e isso acontece através da ligação do espírito ao perispírito e ao corpo, através desta ligação energética. A partir dessa ligação, o espírito vai refletir no perispírito, passando para o corpo físico através de seus pensamentos, através daquilo que ele alimenta, ou seja, o tipo de energia que ele tem, podendo ser vibrações boas ou vibrações mais pesadas, gerando todo um processo que pode ser de saúde ou de doença. Porém, o corpo é o corpo e o espírito é o espírito. São dois elementos de naturezas diferentes. O espírito procedendo do elemento espiritual ou etéreo e o corpo físico procedendo de modificações do fluido cósmico universal. Quando o espírito toma posse do corpo físico, ele não consegue exercer com toda a sua liberdade as suas faculdades. E por que isso acontece? Porque ele encontra-se limitado de acordo com os limites impostos pela matéria. Então, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumentos. E estas faculdades são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Mas vamos entender por que a matéria enfraquece as faculdades do espírito. Há uma comparação de fácil entendimento neste capítulo, dizendo que a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito é igual a uma água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. O corpo embota o espírito, ou seja, não permite que o espírito se manifeste totalmente. Não permite que o espírito recobre sua lembrança de outra encarnação. Como muitos aqui já ouviram falar, o esquecimento do passado. E isto acontece de forma proposital, para que ele comece uma nova experiência sem o peso do engano da outra existência, ou para que ele não tenha o seu orgulho exacerbado, ou para que ele não se sinta humilhado, mas esse esquecimento é sempre para que o espírito faça melhor, para que o espírito evolua. Os órgãos são os instrumentos da faculdade da alma, e esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos. Estamos falando aqui do desenvolvimento de órgãos saudáveis. Na medida que os órgãos vão se desenvolvendo, o espírito começa a retomar a consciência de espírito. Ele começa a recobrar o seu temperamento, as suas características gerais. Características estas que podem ser modificadas conforme a educação que ele teve durante a infância. Quando falamos do desenvolvimento, podemos comparar a um bebê, que não vai conseguir se manifestar de pronto no momento que ele nasce. Ele necessita daquele período de embotamento para o desenvolvimento dos órgãos. Assim como é para o bebê, também o é para o espírito, que precisa passar por esse embotamento em que ele não consegue se manifestar totalmente. Isso tudo é feito de acordo com as leis de Deus, para que haja um aprendizado maior, um condicionamento maior a este novo processo reencarnatório. É claro que em mundos superiores há toda uma diferença nesse processo reencarnatório. Na questão 370, Kardec questiona os espíritos sobre a influência dos órgãos, se há uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos
cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais. E eles respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Isso responde à nossa admiração ou nosso espanto quando vemos aquelas crianças, muitas vezes tão pequenas, mas com tantas habilidades, com tanta aptidão, verdadeiros gênios. O ser tem as suas aquisições morais e intelectuais, e isso ele carrega porque é dele, é do espírito. Isso nos faz entender que não é apenas por certos sinais fisionômicos que reconheceremos uma pessoa. Se esta pessoa tem aptidões ou deficiências morais. Se pegarmos, por exemplo, uma pessoa que esteja em situação de rua, por estar suja, magra, com os dentes amarelos, isso não significa que ela seja uma usuária de droga, pois esses sinais físicos não a tornam dependente, mas sim o vício que, pela sua vontade, a tornou dependente. Então, não são os órgãos que dão estas faculdades, e sim estas faculdades que impulsionam e tornam os órgãos dependentes, entendendo assim a causa e seu efeito. É o espírito que vai agir sobre o corpo físico, não é o órgão em si que vai fazer com que o espírito seja bom ou mau, mais inteligente ou desprovido de inteligência. O corpo físico, com todas as suas células, com todos os seus órgãos, com todos os seus átomos, tudo isso é o nosso mundo individual. E este mundo refletirá o que somos na realidade, todas as nossas conquistas e todas as nossas dificuldades, porque as limitações dos órgãos também refletem, de alguma forma, nossas limitações evolutivas. E quando falamos aqui em limitações evolutivas, se faz necessário encarar essas limitações não como castigo, não como punição, mas como oportunidade de fazermos melhor hoje do que fizemos ontem. Por essa razão, observamos tantas diversidades entre os corpos e entre os espíritos, mas, de uma forma geral, estamos todos no mesmo padrão evolutivo, visto que estamos aqui, ainda no planeta, em estágio de transição. Finalizando, fica claro que as faculdades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício destas faculdades. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.